Olá, eu sou a professora Ariane Oliveira, sou docente do curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na área de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Sou advogada, mestra em Direito e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o dano extrapatrimonial na esfera trabalhista. Um tema que volta e meia para nós reporta algumas questões de subjetividade. Então, o nosso assunto hoje vai ser a subjetividade do dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho. Vamos lá? Bom, pessoal, nós temos que, em 2004, com a inserção da Emenda Constitucional 45, nós tivemos, então, o processamento e julgamento das ações que versam o dano extrapatrimonial na competência da Justiça do Trabalho. Bom, 2004 para 2024, isso já se passou, então, o quê? 20 anos. Não é nenhuma novidade. Pois bem, em 2017, com a reforma trabalhista, nós tivemos a inserção de um apanhado de volumes jurídicos dentro do contexto legislativo que verificou a necessidade de se incorporar o dano extrapatrimonial na CLT. Então, nós passamos a ter lá na CLT uma partezinha chamada do dano extrapatrimonial. E esse dano extrapatrimonial, ele veio com uma tentativa de suprimir as necessidades da subjetividade que envolve o dano extrapatrimonial. Recapitulando um pouquinho, o que nós temos em relação ao dano extrapatrimonial? É aquele que foge da esfera patrimonial, aquele que vai falar daquela outra situação que a gente não consegue, por vezes, mensurar o valor, mensurar talvez o próprio dano. Então, o dano extrapatrimonial na CLT, quando ele veio inserido na reforma trabalhista, ele buscou atingir essa subjetividade, buscou trazer algumas clarezas para que não viéssemos então a tratar disso de uma forma desparelha, talvez desproporcional, e talvez tentarmos trazer para a Justiça do Trabalho uma inovação que na esfera comum a gente não tem até hoje, porque não temos essa previsão um pouco mais específica dentro do Código Civil, por exemplo. Lá nós temos só a qualificação do dano, aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizar. Pois então, mesmo diante desta proposta, nós temos até hoje o que nós consideramos como um patamar subjetivo. E aí eu convido vocês aí a olharem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, lá no artigo 223G, em que ele vai nominar o que é o dano extrapatrimonial e vai trazer para nós algo que até então nós não tínhamos, que são alguns parâmetros de indenização para o dano leve, para o dano médio, para o dano grave e gravíssimo. E esse parâmetro, que vai ter como base o salário do trabalhador para o patamar de indenização, ele veio, dentro desta proposta da reforma trabalhista, ser algo que trouxesse uma objetividade para o julgador ao proferir a sua decisão e lá ter esse dano como algo mais claro, mais mensurável. Pois então, aí que nós temos algumas questões, algumas dificuldades e problemas. Quando o legislador fala lá que o dano ele é calculado dentro da proporção em que a extensão do dano é verificada, o grau dessa extensão, o grau de ofensa, a possibilidade do ofendido, tudo isso que é também utilizado dentro do direito civil e na esfera da justiça comum, que a gente fala estadual, federal, na Justiça do Trabalho, como uma possibilidade de inovação, veio essa ideia de trabalhar esse dano de uma forma mais calculadinha. Nós esbarramos no problema da subjetividade. Porque por mais que o artigo 223G ele diga,
que o dano leve, né, o dano gravíssimo vai indenizar de uma determinada forma, sob um determinado patamar de valor, o que nós podemos dizer que seja um dano leve? O que nós podemos dizer que seja um dano grave? O que para nós é um dano gravíssimo? E aí eu vou exemplificar para vocês. Vamos pegar alguns exemplos de dano extrapatrimonial, os mais comuns que nós encontramos na esfera trabalhista, por base na jurisprudência, por base na doutrina. O que nós temos mais impactante? Primeiro, assédio moral. O assédio moral é um dos pontos que chamam a atenção na Justiça do Trabalho diante da sua subjetividade. Pode, né? O assédio moral aqui nós falamos do empregador ao empregado. Podemos ter um assédio moral de um empregador e somado a isso também um assédio sexual, que aí nós temos uma situação gravíssima, né? Podemos ter um assédio moral sem somar assédio sexual, mas ao mesmo tempo que eu não tenho a soma de um assédio sexual, será que o assédio moral, num grau muito ostensivo ao trabalhador, não se configuraria um dano gravíssimo? Como que eu analiso essa subjetividade? Vamos exemplificar então. Vamos pensar que um trabalhador que vem aí desenvolvendo ao longo dos anos o seu trabalho, ele sofre o assédio moral do seu empregador. E esse assédio moral que ele vem sofrendo é por xingamentos, por cobrança excessiva, inclusive pode ser também troca, né, de ambiente de trabalho, deixando o trabalho cada vez mais pesado, mais, né, intenso, para que esse trabalhador venha a ser, vamos dizer assim, forçado talvez a pedir demissão. Que geralmente o assédio moral ele vem nesse contexto também, no direito do trabalho. Pois então, paralelamente a isso, nós temos uma outra situação. Outro trabalhador, vamos pegar uma mulher, uma trabalhadora que também sofre sobrecarga de trabalho, também teve seu trabalho deslocado. E aí nós temos juntamente a isso o assédio sexual do seu empregador. Mensagens, né, galanteios, convites para sair, passa a mão no ombro, daqui a pouco dá um abraço mais afetivo e vai tentando algumas aproximações. Pergunto para vocês, qual dessas possibilidades eu poderia considerar como um dano extrapatrimonial grave, gravíssimo, né? E aí a resposta vem, depende. Pelo artigo 223G, a gente só tem a denominação da quantificação. Quanto que o legislador poderá embasar a sua condenação no dano extrapatrimonial se o dano é leve, né, médio, grave ou gravíssimo. Mas não há uma ponderação e nem mesmo menção aos tipos de dano. Leve, médio, grave, gravíssimo. Não existe. A CLT ainda não conseguiu suprimir, e não só a CLT, logicamente, como o próprio direito civil, também não conseguiu suprimir essa ausência da subjetividade dentro do dano extrapatrimonial. E isso ainda se torna difícil. Nessa pergunta que eu fiz para vocês, em relação a qual dessas duas situações que eu narrei a gente poderia considerar um dano grave ou gravíssimo, a resposta aqui vai depender muito do contexto fático. Vai depender dos elementos fáticos que forem trazidos para os autos, que vão considerar a gravidade deste dano, de modo ao julgador interpretar isso como um dano grave ou gravíssimo. Outro exemplo, atrasos reiterados de salário. O atraso reiterado de salário, ele pode gerar, sim, um dano extrapatrimonial. E ainda um dano extrapatrimonial presumido, porque se subentende que o trabalhador necessita da verba alimentar, que é o seu salário, para a sua subsistência diária. Porém, se nós pegarmos outro contraponto de atrasos de salários em termos, né,
de tempo, eu posso não ter um dano tão grave assim. Por exemplo, se o empregador atrasou 2 meses o salário, pode ser que eu não tenha nenhum dano extra patrimonial. Agora, se eu tenho, por outro lado, um outro empregador que atrasa todos os meses, vem há 4, 5 meses pagando o salário sempre na sessão de atraso, pode ser que eu tenha um dano extra patrimonial vinculado aqui. E não necessariamente ele seja grave ou gravíssimo. Outro ponto, se o empregador está numa situação como, por exemplo, a que nós estamos vivenciando em termos de calamidade, tivemos recentemente também a questão da pandemia, que foram motivos relevantes para que as empresas se reestruturassem, muitos empregadores não conseguiram contemplar o pagamento de salário em dia, tampouco conseguiram, por vezes, abrir suas empresas. Agora, no período de calamidade, empresas totalmente devastadas, poderíamos ter sim atrasos de salário. E aí, será que vamos ter um dano extra patrimonial aqui? Em que grau? Leve, né? Médio, grave, gravíssimo? Vocês entendem que essa subjetividade que a reforma trabalhista nos propôs em 2017, ela ainda persiste? Porque nós, quando falamos num dano extra patrimonial, nós não temos como ainda mensurar, por vezes, essa extensão de dano de uma forma objetiva. Isso vai sempre permear aí num caráter subjetivo, a não ser que tenhamos futuramente uma legislação que traga todo o rol de possibilidades de danos extrapatrimoniais e ali, dano extrapatrimonial, atraso de salário, 1 mês, 2 é tanto, 3 meses, 4, como se fosse uma tabela, e olha que seria trabalhoso nós termos toda essa discriminação, esse detalhamento, né, dos danos, que seria inviável. Por hora, o que se tem? O que a doutrina busca ensinar e o que a jurisprudência sempre traz? Sempre a verificação do contexto fático, para analisar essa extensão do dano, para que esse dano seja averiguado e que sim, de fato, possa se verificar a sua intensidade a termos de indenizar. Mas uma coisa que eu digo para vocês e eu convido a todos, e isso é muito bacana, porque eu, enquanto docente, eu oriento o trabalho de conclusão de curso, estimulo os meus alunos e sempre dou dicas de temas a pesquisar, e esse tema é um tema riquíssimo para pesquisa. A subjetividade do artigo 223G quanto ao dano extrapatrimonial. Por quê? Porque se vocês forem fazer uma pesquisa jurisprudencial nos diversos tribunais do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, vocês vão ver a diversidade dos julgamentos e também dessa ponderação em termos do dano, que vocês vão ver que pouquíssimos julgadores se utilizam do artigo 223G como base nas suas decisões. E digo mais, se vocês forem abrir os sites dos tribunais e fazer essa pesquisa e colocar lá assédio moral ou assédio sexual, né, atraso de salário, dano extrapatrimonial, utilizem essas palavras-chave, vocês vão verificar que os valores de indenizações são muito variados e essa variação nem sempre menciona o artigo 223G, que veio com a reforma trabalhista como um mecanismo de utilização dos legisladores, né? Para que o julgador agora pode usar uma base para se equilibrar ali em termos do parâmetro desse direito subjetivo do dano extrapatrimonial. Então, o legislador que pensou lá em 2017 com a reforma trabalhista, ele tinha uma esperança que ele pudesse ajudar o julgador a se esclarecer, a ter um pouquinho mais de equilíbrio e de proporcionalidade nesse julgamento. Só que o que nós hoje
visualizamos nessas pesquisas jurisprudenciais, o que nós conseguimos enxergar dentro da doutrina também, é que ainda persiste essa subjetividade. E essa subjetividade, ela ainda traz o quê? Um desequilíbrio muito grande. Por quê? Ainda vai muito, por vezes, daquilo que o juiz, né, ou no tribunal, desembargador, interpreta dentro da produção de provas realizadas na instrução, e aí por ali se tira a quantificação do dano, a extensão do dano, que é totalmente subjetivo, e também nós conseguimos enxergar desequilíbrio em termos de valores. Recentemente convidei a turma de Direito do Trabalho 1 a fazer uma pesquisa e eles trouxeram aí vários julgados. E esses julgados nos mostraram que nem sempre o padrão, e por mais que o assunto fático dos processos sejam parecidos, nós não tivemos um padrão nos julgamentos. E esse padrão é o que ainda nos falta como algo mais, podemos dizer, perto de alcançar aquilo que o artigo 223G veio a propor. E isso para nós hoje é um tema riquíssimo de discussão. Quando eu falo para os alunos temas de TCC, temas a pesquisar, eu inclusive falo que essa é uma temática muito boa para dissertar, para escrever artigos, fazendo inclusive uma verificação nos tribunais sobre o assunto e também o desequilíbrio e a proporcionalidade das decisões. Tá? Decisões que, por vezes, contemplam valores a livre, né, determinação do juízo, e quando a gente fala isso, a livre determinação do juízo, é porque condeno a dano extrapatrimoniais R$3.000, condeno a dano a R$2.000, R$10.000, não se utilizando daquilo que o artigo 223, e aí ele tem lá o A, B, C, o D, eu falo do G, porque o G que dá toda a denominação de como que a gente faz essa extensão do dano, inclusive o padrão de pagamento, que fala que deverá ser calculado com base no salário do trabalhador. Difícil encontrarmos decisões que contemplem o salário do trabalhador num cálculo de dano extrapatrimonial na esfera trabalhista. E por isso que eu trago esse assunto para o debate, porque além de nós termos aqui uma visão que, como falei no início, ela não é tão nova, né? O dano extrapatrimonial na esfera trabalhista é lá de 2004. A reforma trabalhista também não é nova, ela é de 2017. Mas, passado já todos esses anos, nós ainda temos os mesmos itens de discussão que se renovam, porque a legislação foi renovada, e nós não tivemos a mesma renovação dentro do judiciário, né, em termos de justiça trabalhista. Precisamos talvez fazer essas reflexões e quando invocar o dano extrapatrimonial numa petição inicial, numa reclamatória trabalhista, tenhamos esse artigo como um balizador da busca pela resposta jurídica, né, pela resposta que, né, o juízo vai ter que nos dar ao final, porque, volto a dizer, o legislador, quando ele pensou neste artigo, junto da reforma trabalhista, ele pensou em trazer mais clareza ao dano extrapatrimonial. Mas ainda vivemos sob a subjetividade dentro do contexto indenizatório e também em relação àquilo que eles consideram hoje que é a produção de provas. Tá? Lembrando que na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 818 da CLT, o ônus da prova incumbe a quem alega, né? Então, nós temos aí ao reclamante essa incumbência de provar esse dano extrapatrimonial, o que também torna todo o contexto mais subjetivo. Espero que tenham refletido comigo, trouxe algo que possamos discutir em momentos futuros e desde já desejo
A todos, um bom estudo, boas reflexões e segue aí uma dica de um excelente trabalho ou para um trabalho de conclusão de curso, como para um artigo científico. Até mais!